Fala galera do BUV, tudo bem? Felipe Fernandes. E hoje estou aqui para falar uma notícia, transmitir para alguns a triste notícia da morte de um grande teólogo latino-americano, René Padilha. René Padilha, que é um teólogo equatoriano de publicações inestimáveis, contribuindo muito para que a teologia latino-americana melhorasse. É atribuído a ele, como criação, do título ou do tema Missão Integral. René Padilha sempre foi um defensor do trabalho das igrejas alcançando a integralidade do homem, principalmente no contexto social latino-americano. O contexto social latino-americano é um contexto de pobreza, de dificuldades, de muita desigualdade social. Muitos ricos, ou poucos ricos, e muitos pobres. Muita gente ganhando em cima dos pobres. E René Padilha defendia muito a atuação da igreja nesses cenários. Que a igreja precisava estar atenta a esses cenários tão complicados e atender a integralidade do ser humano, sua espiritualidade, sua fome, suas necessidades. Ele labutava muito para que essa bandeira fosse erguida. René Padilha apresentou hermenêuticas sensacionais sobre textos bíblicos. Eu não vou dizer que ele revolucionou, porque essa não era a ideia, acredito, dele causar uma revolução. Mas posso dizer que, com certeza, René Padilha trouxe uma reflexão a todo o ambiente teológico no Brasil. Para muitos cristãos, infelizmente, ele foi chamado de comunista. Muita gente falava que a teologia de René Padilha era uma teologia voltada para defender políticas de esquerda. Infelizmente, essa polarização e esse pensamento polarizado empobrece a reflexão teológica. Empobrece porque jamais a ideia de René Padilha foi que essa discussão ficasse em suas publicações. Basta você ler seus materiais. René Padilha estava muito mais focado, muito mais objetivado em apresentar uma hermenêutica bíblica que dê à igreja a responsabilidade de atuar na sociedade. Se você é um dos que acha que a igreja não deve atuar dessa maneira, pode ler o próprio Calvino, que falava muito sobre responsabilidade social. Já René Padilha conhecia as realidades sociais da América Latina. Ele esteve várias vezes no Brasil, inclusive aqui na nossa cidade, em Maringá, por 2 ou 3 vezes. Ele viajava muito. Eu tive o privilégio de ouvi-lo em Londrina, numa palestra inestimável que eu tive na minha primeira especialização. René Padilha andava pelo Brasil, pela Argentina e conhecia contextos sociais. Conhecia missionários pelos nomes. E ele contava testemunhos maravilhosos nas suas aulas. A gente sentava para esperar ouvir de René Padilha uma aula sobre a teologia da missão integral e saímos dali impactados, com o coração em chamas, de exemplos e necessidades sociais que a igreja precisava entrar. Ele trazia também locais onde a atuação integral das igrejas revolucionou. E isso motivava seus ouvintes, seus leitores a prosseguir. De fato, perdemos a reflexão. Não uma reflexão voltada a uma teologia decolonial, não. Nós perdemos um referencial que, sem dúvida, refletia os olhos de Cristo para a humanidade. René Padilha não olhava uma pessoa qualquer como qualquer pessoa. René Padilha tinha olhos de amor. Ele olhava e cria e trabalhava para que a igreja atuasse em favor dos que mais precisavam. Para nós, fica o privilégio de ter os seus materiais ao alcance, de poder ler e de conhecer o seu material. E que possamos prosseguir a reflexão para essa hermenêutica inclusiva, que acalma, que cuida do que precisa mais. Então, minhas condolências à família, minhas condolências aos próximos, às pessoas que tinham relação muito próxima com o René, mas nós perdemos hoje, mas a certeza é de que o céu ganhou mais um grande cristão. Além de teólogo e todos os títulos e os doutorados,
Fica a mensagem de René Padilha, um cristão que amava os necessitados. Até a próxima, pessoal. Quem puder, se inscreve no canal.